Ninguém avisa, mas fazer 30 anos não vai mudar a sua vida de um dia para o outro. O que muda, na verdade, é a forma como você enxerga as coisas. No vídeo de hoje, eu vou compartilhar 10 verdades que eu só entendi depois dos 30 anos. Vambora! Bom, a primeira coisa que eu aprendi é que paz é mais importante do que ter razão. Depois dos 30, eu entendi que nem toda briga merece resposta, nem tudo vale nossa energia, e às vezes ficar em silêncio é maturidade e não é fraqueza. Não significa que eu vou ser passiva para tudo que acontecer na minha vida, que eu vou deixar as pessoas fazerem o que quiser comigo, que eu vou ser super zen. Não é isso. Não é ser passiva, mas é você saber exatamente para onde que você vai direcionar a sua energia, porque o seu tempo vale ouro. Segunda coisa, nem toda perda é perda. Às vezes pode ser um livramento. Uma pessoa que sai da sua vida, um lugar que você ia ir, mas de repente os planos mudaram e você não conseguiu ir. Então, essa maturidade ela vem com o tempo. Se determinada pessoa saiu da sua vida, muitas vezes na hora você não entende, mas no futuro, refletindo, muitas vezes você acaba percebendo que foi bom para você. E que na verdade tudo tem ciclos. Quem nunca tinha um amigo ou uma amiga que vocês eram super grudados na infância ou na adolescência ou até no trabalho, vocês eram super conectados e de repente esse vínculo acabou, de repente as preferências mudaram e a gente percebe que essa amizade muitas vezes estava sendo forçada por um comodismo. E às vezes algumas pessoas têm que sair da nossa vida para que outras cheguem. Terceira coisa, o corpo cobra. Ah, como o corpo da gente cobra depois dos 30. Na casa dos 20, dos 19, eu costumava às vezes virar à noite assistindo uma série e no dia seguinte conseguia trabalhar tranquilamente, super disposta. Mas vai eu fazer isso hoje para ver se eu não acordo destruída no dia seguinte, não consigo ser produtiva. Então, o nosso corpo cobra demais depois dos 30. O nosso metabolismo não é o mesmo. E eu entendi que cuidar do corpo não é só estética, é realmente uma sobrevivência. A gente precisa cuidar do corpo quando a gente faz 30 anos. Na verdade, até antes, a gente sempre tem que cuidar do corpo. Eu mesmo nunca gostei de fazer exercício físico, sempre gostei de comer muita besteira, mas até então eu tinha um biotipo super magro, um metabolismo muito acelerado. E hoje eu já não posso mais abusar. Eu tenho que manter o meu corpo em movimento, porque se eu relaxar, quando eu vejo, eu já tô 2 quilos acima do meu peso, 3 quilos. Então, o tempo todo eu tenho que estar me vigiando e tenho que me controlar, porque o meu corpo ele não tem o mesmo metabolismo. O quarto entendimento é que dinheiro ele não compra felicidade, mas ele compra conforto. Então, imagina você vai fazer uma viagem e para você chegar no aeroporto, você pode ir no conforto do seu carro ou de um táxi, ou você tem que pegar 2, 3 ônibus para chegar lá. Sua vida vai ser muito mais maçante, mais cansativa. Então, o dinheiro ele é muito importante. Eu percebi que organização financeira é um ato de autocuidado. Lá pelos meus 20 anos, não que eu fosse uma inconsequente com dinheiro, porque eu nem tinha muito, mas eu comprava muitas coisas que eu não precisava para agradar pessoas que eu não gostava, que às vezes também nem gostava de mim. Então, hoje eu tenho mais consciência do que eu realmente quero fazer com o meu dinheiro, onde eu quero investir ele, e o dinheiro ele traz uma liberdade, ele te traz uma sensação de tranquilidade. Então, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje de organização financeira lá atrás, hoje eu estaria muito mais tranquila. Quinto, não dá para salvar quem não quer ser salvo. Eu tinha muito essa questão de ser heroína, de salvar pessoas ao meu redor, e muitas vezes eu acabava trazendo um peso para dentro de mim desnecessário, e era uma frustração enorme. Por mais que eu tentasse, por mais que eu me esforçasse, a pessoa sempre voltava para aquele lugar, e quem se sentia mais frustrada ainda era eu. Eu me sentia com aquela responsabilidade de salvar aquela pessoa. Claro que era um pensamento inconsciente, mas eu estava ali o tempo todo. E hoje eu tenho esse entendimento de que todo mundo tem uma jornada a ser seguida. Então, se a pessoa está em determinada situação e nem ela está se importando, por que que eu vou me importar? Não estou dizendo que se uma pessoa me pedir ajuda, principalmente uma pessoa muito querida, eu vou dizer não, vou virar as costas para essa pessoa. Não é isso. Mas hoje eu sei que tem até um limite. Você consegue ajudar a pessoa até um limite. Depois daquele limite, a pessoa tem que andar por conta própria. Até mesmo porque
Todo mundo tem uma lição para aprender com tudo o que acontece na vida. Sexto entendimento, a disciplina, ela vence a motivação. Então a gente sempre vê naqueles vídeos de coaching que você precisa de uma motivação, que é o motivo que leva à ação. Porém, sem disciplina, você não consegue mesmo com motivação. Você está motivado, mas sem disciplina você não vai conseguir seguir. Eu penso como, por exemplo, o nosso trabalho. A gente não tem que levantar todo dia para trabalhar, mesmo a gente estando doente, mesmo estando indisposto, mesmo sem motivação nenhuma, a gente não levanta e vai trabalhar? Então, eu entendi que é isso. Eu não preciso ficar me motivando o tempo todo, procurando um sentido para eu fazer o que é bom para mim. Poxa, 30 anos é maturidade. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que é bom para mim, sei quais são as escolhas que vão me aproximar dos meus objetivos. Às vezes eu consigo seguir, às vezes não, mas sempre consciente. Então, a disciplina, ela é uma habilidade que a gente tem que cultivar mesmo. Ah, eu não tenho motivação para aprender inglês. Disciplina. Eu vou colocar no meu caderno, no meu alarme, 20 minutos todos os dias aprendendo inglês. Esses pequenos esforços somados diariamente é o que vai fazer eu pular do nível A1 para o B1, do A1 para o A2. Sétima verdade: poucos amigos bons é melhor do que muitos conhecidos. Eu sempre fui uma pessoa mais reservada, de poucos amigos. Inclusive, até hoje eu nem tenho muitos amigos, mas os que eu tenho são amigos de longa data, de infância, pessoas que eu posso confiar. Eu percebi que quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém, porque nenhuma situação de dificuldade, para pensar, quem é que estava realmente do seu lado? É esse monte de gente que está na festa, que está no momento de zoeira, ou são os verdadeiros que estão ali nos momentos bons e ruins? Eu entendi que a qualidade, ela sempre vai vencer a quantidade. Muitas vezes a gente quer ter muitos amigos, muitas pessoas em volta da gente, até por autoaprovação, por autoaceitação, algo desse tipo. Quando você é uma pessoa bem resolvida consigo mesmo, você não precisa de pessoas ali sanguessugas, pessoas que só te procuram quando precisa, pessoas que só querem a sua utilidade, entende? Qualidade de amigos é melhor que quantidade. Oitava verdade que eu entendi é que o tempo ele é o ativo mais importante da nossa vida. E desperdiçar um tempo com quem ou com o que não soma, não agrega nada na nossa vida, é um prejuízo enorme. Um exemplo é até mesmo as redes sociais, né? Muitas vezes a gente passa horas e horas vendo vídeos curtos, torrando o nosso cérebro com coisas aleatórias que não vão agregar nada na nossa vida. Ano passado eu estava tão viciada em rede social que eu ficava lá scrollando, e tinha semana que o celular me avisava o tempo de uso do Instagram e chegava a dar 10 horas. Eu falava, o que eu fiz com esse tempo? Como assim 10 horas por dia com o Instagram aberto? É muita coisa. Se eu tivesse usado esse tempo para, sei lá, ler um livro, ficar com as pessoas que eu gosto, com certeza isso teria me beneficiado muito mais do que apenas ficar procurando saber da vida dos outros, me comparando. Então, quando você chega nos 30, você fala: meu Deus, eu tô ficando velha. Tem muita coisa pela frente ainda, mas o tempo tá correndo. A oitava verdade é que comparação rouba a energia da gente. Não vale a pena a gente ficar se comparando com outras pessoas, porque cada um tá em uma fase da vida. Então, às vezes a gente pensa, poxa, eu tô atrasado. Ah, eu tenho 30 anos e não tenho uma casa ainda, não tenho um carro, eu tô atrasado. Tá, mas tá atrasado para quê? Comparando com quem? Eu acredito que a única comparação que a gente tem que fazer é com a gente mesmo, porque cada um está vivendo suas batalhas invisíveis e a gente nem sabe o que as pessoas estão passando de fato. Até citando novamente o Instagram aqui, onde todo mundo é perfeito, todo mundo é bonito, todo mundo faz viagens. Essa não é a realidade da maioria das pessoas. E assim, poxa, olha para minha família. Quem é que fica tomando brunch todos os dias, todos os finais de semana? Quem é que come avocado toast todos os dias? Quem é que faz uma viagem internacional por ano? Bom, na minha realidade, não é a maioria das pessoas que fazem. Então, para que eu vou ficar me comparando? O Instagram, ele trouxe um senso de que tudo é muito perfeito. Então, se a gente não tomar cuidado de fazer essa comparação, principalmente na internet, a gente acaba se adoecendo, a gente pensa que a gente está atrasado e isso prejudica demais. Hoje em dia, a doença do século é qual? É a ansiedade, é a depressão. E acredito que muito vem até de se comparar, de achar que a gente está para trás,
de que todo mundo tá vivendo uma vida maravilhosa, menos a gente. Então, eu sei que é difícil a gente não se comparar, mas eu tento o máximo possível. E a 10ª verdade que eu aprendi, que é a minha favorita, é que você não precisa provar nada pra ninguém. Ai, como isso é libertador. Quando isso entra na nossa cabeça, que a gente não deve satisfação pra ninguém, a vida fica muito mais leve. Isso se conecta muito com o fato da gente estar bem consigo mesmo. Quando a gente está bem consigo mesmo, a gente não precisa provar nada pra ninguém. Quem nunca fez um post na rede social para provar para os outros que você está bem? A cultura da ostentação vem muito disso, de você querer mostrar para os outros que você tem dinheiro, que você faz viagens. Você vive por você não está vivendo por outras pessoas. O que importa é a sua saúde mental, porque no final do dia tá todo mundo lutando para colocar a cabecinha em ordem e para evoluir na vida. É isso que eu escolho acreditar. Tá todo mundo tentando ser o melhor que pode. Então, para que eu vou tentar ficar me provando para os outros? Conecta com tudo que eu falei aqui, todas essas verdades. Então, eu não preciso ficar cheia de amigos, porque eu não preciso provar nada para ninguém. Eu não preciso provar que eu sou legal, que eu sou cool. Eu não preciso desperdiçar o meu tempo com o que drena minha energia para baixo. Eu não preciso ficar me comparando. Tá todo mundo vivendo a sua vida. Essas foram as 10 verdades. E se você tá na fase dos 30 anos ou até menos, mas já tem essa mentalidade, se essas verdades já em algum momento bateu com você, me conte aqui nos comentários o que mais você quer ver nesse canal. Deixa um like, compartilha e se inscreva no canal. Um beijo da Cá, até mais!